Chegamos agora no nosso segundo dia, né, do nosso cronograma, onde nós vamos falar hoje sobre teoria da Constituição. É um tema aqui do direito constitucional que nos últimos anos, né, aliás, na prova em si, tem sido de baixa incidência. Né, é um tema que tem aparecido pouco. Agora, teoria da Constituição envolve vários temas. Se nós formos pegar, né, a fundo mesmo, a gente vai passar ali por concepções da Constituição, sentido sociológico, político, jurídico, elementos da Constituição, classificação das constituições, aplicabilidade das normas constitucionais, método de interpretação, poder constituinte, enfim, são muitos pontos aqui dentro. E por óbvio, nós não vamos focar em todos, né? Acompanha comigo aqui quais os pontos que nós vamos tratar na aula de hoje. Nós vamos focar em 6 pontos importantes, tá bom? Não dá pra gente abordar tudo, até porque é um tema que ele é majoritariamente doutrinário e por isso, né, acho que até isso explica a baixa incidência nas provas. E um tema que a gente não pode perder muito tempo. O nosso foco principal são aqueles temas de maior incidência. Porém, como nos últimos anos, né, a prova da OAB tem destoado um pouco, tem trazido novidades importantes aí, temas antes não tratados, nós precisamos pincelar alguns pontos aqui de teoria da Constituição. Quais seriam esses pontos? Está aí na sua tela. O ponto 1, que é a recepção ou não recepção, onde a gente vai falar um pouco aqui sobre o direito intertemporal constitucional, né, da entrada em vigor de uma nova Constituição, quais as consequências. A classificação das constituições, que não dá para a gente falar de todas, mas nós vamos tratar das principais. Falar um pouco sobre o poder constituinte originário, sobre o poder constituinte derivado decorrente, o principal deles, que é o ponto 5, que é o poder derivado de reforma, o poder reformador, e o ponto 6, nós vamos tratar aqui sobre a mutação constitucional. O nosso ponto 1 aqui é a recepção ou não recepção das normas, né, quando entra em vigor a nova Constituição. Aqui, o que a gente tem que saber? Quando uma Constituição ela entra em vigor, ela vai ocasionar diversas situações. Entre elas, a primeira vai ser justamente a revogação da Constituição pretérita, da Constituição passada. Ou seja, quando uma nova Constituição ela entra em vigor, ela vai revogar integralmente a Constituição passada. Essa é a regra. Foi o caso da Constituição de 88, quando ela entrou em vigor, ela revogou a Constituição anterior completamente. Essa revogação aí também é chamada revogação por normação geral. Ou seja, ela vai romper, ela vai desfazer toda a estrutura jurídica passada, anterior. Só que nós temos ainda outros fenômenos que podem, né, surgir com o advento da nova Constituição. O outro é um fenômeno bastante conhecido que pode aparecer na prova, é a chamada desconstitucionalização. O que seria a desconstitucionalização? É o fenômeno segundo o qual as normas da Constituição passada podem ser recebidas pelo novo ordenamento jurídico, ou seja, a Constituição anterior, algumas normas delas vão permanecer no novo ordenamento jurídico, porém, a gente tem alguns requisitos aqui. Quais seriam eles? Congruência material, ou seja, tem que ter compatibilidade material. O conteúdo dessas normas da Constituição passada, eles devem, né, estar de acordo com a nova Constituição, com o conteúdo da nova Constituição, e elas serão convertidas em normas infraconstitucionais, ou seja, elas vão perder o caráter, né, vão perder o status de norma constitucional e vão ser introduzidas no novo ordenamento jurídico, mas agora como normas de natureza infraconstitucional, abaixo da Constituição. Essa daqui, estejam atentos, isso aqui é importante para acertar questões de prova. Tem que vir expressa na nova Constituição essa possibilidade. Se não vier, nada feito. Não vai ser possível. O outro fenômeno, e esse aqui é o mais importante de todos para termos de prova, é o da recepção ou não recepção das normas infraconstitucionais anteriores. Esse fenômeno ele ocorre quando a nova Constituição, ela, quando surge, vai aceitar, ela vai manter no ordenamento jurídico normas infraconstitucionais que são anterior a ela.
Por exemplo, a nossa Constituição de 1988, ela é de 88, porém, se nós vamos pegar algumas leis infraconstitucionais, como, por exemplo, o Código Penal, né, o Código Tributário, são anteriores e muito, 1940 e tanto. Então, você tem que ficar atento a entender o que é isso aqui. Qual a primeira diferença entre essa e a desconstitucionalização? Porque a desconstitucionalização fala de normas constitucionais da Constituição anterior que vão se tornar agora, vão ser mantidas desde que guardem congruência material, vão ser agora, a partir de então, desconstitucionalizadas para se tornarem normas infraconstitucionais. Na recepção é diferente. Na recepção eu tenho normas que são infraconstitucionais, que eu vou ver se elas são compatíveis ou não com a nova Constituição. E essa compatibilidade, e é o requisito também, é de natureza material, ou seja, de conteúdo, pouco importando a forma para a gente. O que importa para nós avaliarmos se vai ser recepcionado ou não é a compatibilidade material. E o que é importante, não precisa de previsão expressa na nova Constituição. Eu posso fazer aqui a recepção ou não recepção, independentemente da previsão na nova Constituição. E é óbvio, né, em razão da importância desse ponto aqui dentro do direito intertemporal, né, da recepção, eu trouxe algumas observações importantes para que vocês estejam atentos na hora da prova. A primeira delas, como a recepção somente exige afinidade de conteúdo, que é o que a gente fala de congruência material ou compatibilidade material, a norma poderá ser recebida pela nova ordem, ainda que formalmente com ela incompatível. Afinal, a forma é regida pela lei da época do ato. Ou seja, aqui eu trouxe exemplos, que até citei já, CTN e o Código Penal. Eles, a natureza deles é de decreto-lei. A forma deles é decreto-lei. Quando a Constituição de 88 entrou em vigor, ela passou a exigir que esses códigos eles fossem leis ordinárias. Só que imagina, já pensou, surgiu a Constituição de 88 e ter que se elaborar um novo Código Penal, um novo Código Tributário Nacional. Imagina o trabalho que ia dar. Então, a forma, ela não é um requisito. O requisito aqui é a congruência material. Então, aquilo que for compatível materialmente com a nova Constituição, ou seja, o conteúdo compatível, ele vai ser mantido, pouco importando a forma dele. Então, estejam atentos nesse primeiro ponto. Ponto 2. O fenômeno da recepção não é capaz de corrigir o vício da inconstitucionalidade de uma lei elaborada em desconformidade com as normas da Constituição anterior, cuja inconstitucionalidade nunca houvera sido declarada. Ou seja, eu tenho a Constituição passada e essa lei ela foi elaborada lá, ela em tese era inconstitucional se comparada com a Constituição anterior, porém ela não foi declarada inconstitucional. E quando surgiu essa nova Constituição, vamos supor de 88, essa lei vai continuar sendo inconstitucional. Por quê? Porque o fenômeno da recepção não vai corrigir esse vício de inconstitucionalidade. Ok? E o ponto 3. O ponto 3 ele diz o seguinte, ó, se a Constituição é submetida ao procedimento de reforma, que nós vamos falar daqui a pouco, e dela resulta uma emenda constitucional, as normas infraconstitucionais anteriores à nova emenda, isso é importante, e que com elas sejam tidas por incompatíveis, serão consideradas não recepcionadas pela nova ordem jurídica, instaurada pela modificação do texto constitucional. Entendam, a nossa Constituição ela é de 88, porém, ela tem sofrido vários procedimentos de reforma através das emendas constitucionais. As emendas, elas são Constituição também. Então, se uma emenda de hoje, de 2022, foi elaborada, nós vamos pegar aquelas normas infraconstitucionais anteriores e analisar se elas são compatíveis, óbvio, né? Vai depender da matéria, né? Mas vamos analisar se ela é compatível com essa emenda, nova emenda. Se ela for, ela é recepcionada, senão ela vai ser revogada. Estejam também atentos a isso, porque pode ser objeto aí de uma questão de prova. Anota esses 3 pontos sobre recepção, porque pode ser explorado na sua prova e você não pode mais errar questões sobre isso aqui. E aqui eu trouxe uma questão, né, para vocês entenderem como pode aparecer na prova. Isso aqui é uma questão, inclusive, que já caiu na prova da OAB. Ela diz assim, ó, todos os dispositivos da Lei Y
promulgada no ano de 1985, possuem total consonância material e formal com a Constituição de 67, a Constituição anterior, com a redação dada pela Emenda Constitucional de 69. No entanto, o STF, em sede de recurso extraordinário, constatou que, após a atuação do Poder Constituinte originário, que deu origem à Constituição de 88, ou seja, após a entrada em vigor da Constituição de 88, o artigo X da mencionada Lei Y, que era lá de 67, né, 69, deixou de encontrar suporte material na atual ordem constitucional, ou seja, o conteúdo dessa lei, desse artigo, não é mais compatível materialmente com a nova Constituição. Sobre esse caso, segundo a posição reconhecida pela Ordem Jurídica Constitucional Brasileira, assinale a afirmativa correta. Aqui eu trouxe só a alternativa correta, porque as outras alternativas também eram maiores e não ia caber aqui no nosso slide. Qual é a resposta correta? Aqui ocorreu o fenômeno conhecido como não recepção ou revogação também, a gente pode citar assim, que tem por consequência a revogação do ato normativo que não se compatibiliza materialmente com o novo parâmetro constitucional. Perceberam onde estava aqui a resposta? Estava justamente quando foi dito que o artigo X, com a entrada em vigor da nova Constituição, deixou de encontrar suporte material, ou seja, o seu conteúdo não era mais compatível com a nova Constituição. E o requisito para recepcionar deve haver congruência material, deve haver compatibilidade de conteúdo. Se fosse algo aqui sobre forma, né, de não ser compatível com a forma, não ser a mesma forma, porém, se fosse compatível materialmente, a gente recepcionava. Mas não é o caso da questão, e a resposta era que ocorreu o fenômeno da não recepção, que acarreta a revogação daquele dispositivo. O outro ponto importante aqui, que nós vamos tratar hoje, é o ponto 2, que vai falar da classificação das constituições. Por que esse ponto é importante? Porque já foi explorado em prova e há uma probabilidade de aparecer novamente. E é um tema que a FGV, né, ama muito, inclusive cobrar em concurso. E qual é a parte melhor? Quando eu digo que você tem que aprender a resolver questões, você também tem que aprender aquilo que a prova, que a banca gosta de cobrar. E a FGV ama cobrar esse tema aqui. Na prova da OAB nem tanto. Agora, o que ela ama mais ainda é cobrar sempre as mesmas classificações. Se você for pegar aí questões da FGV dos últimos anos, ela sempre cobra ali a classificação quanto à estabilidade, quanto à origem, quanto à ideologia. Não foge muito disso. E eu vou trazer exemplos aqui para vocês perceberem. Então, nós vamos tratar de todas as classificações? Não tem como, é impossível. Mas nós vamos tratar daquelas que são prediletas pela banca e prediletas pela prova da OAB. A primeira delas é quanto à estabilidade. Quanto à estabilidade, está relacionada à possibilidade de alteração, de modificação do texto constitucional. Eu vou começar pela rígida, que é o caso da Constituição brasileira. Constituição rígida são aquelas que somente podem ser modificadas mediante procedimentos mais solenes e complexos que o processo legislativo ordinário. É o caso aqui da nossa Constituição de 88. Por quê? Porque ela só pode ser modificada através do procedimento de reforma constitucional, ou seja, elaboração de uma emenda. E a elaboração de uma emenda, ela não é como eu estivesse elaborando uma lei ordinária ou uma lei complementar, não. Eu preciso de um rito mais solene. Qual é o rito aqui? Vou pegar para vocês que está lá no artigo 60, parágrafo 2º. A proposta de emenda será discutida e votada em cada casa do Congresso Nacional em 2 turnos, considerando-se aprovada se obtiver em ambos 3/5 dos votos dos respectivos membros. Então, esse rito mais solene aqui é o que vai caracterizar a nossa Constituição como rígida. Agora, flexível. O que seria a Constituição flexível? São aquelas que permitem a modificação de suas normas por um processo idêntico ao da lei ordinária. Ou seja, para alterar, a votação vai ser maioria absoluta. Então, aquilo que for possível alterar, né,
pelo mesmo procedimento de uma lei ordinária, a Constituição que for possível alterar dessa forma, a gente chama de flexível. E eu tenho que entender depois a semi-rígida ou semi-flexível, que são aquelas que contêm uma parte rígida e uma outra parte flexível. De todas elas aqui, apesar da nossa Constituição ser rígida, a banca gosta de cobrar aqui o conhecimento sobre semi-rígido ou semi-flexível nas questões. Nós vamos daqui a pouco ver um pouco, né, de como é cobrado na prova. Outra classificação aqui é quanto à origem, ou seja, quanto ao surgimento, como que a Constituição surgiu. Nós temos aqui a promulgada, né, a promulgada ou popular, que é aquela que é o caso da nossa Constituição de 88, que são aquelas produzidas com participação popular, em regime de democracia, ou seja, o povo participa, seja elaborando diretamente, ou seja, através da votação para eleger uma Assembleia Constituinte para elaborar a Constituição. É diferente da outorgada. A outorgada são aquelas que são impostas pelo detentor do poder político. É um ato unilateral e o povo não participa de modo algum. E nós temos aqui a predileta da banca, que são as cesaristas ou bonapartistas. O que são elas? São aquelas que são produzidas pelo detentor do poder político, ok? Eu, na elaboração, não tenho participação do povo, que elabora esse detentor do poder, só que, para que elas sejam, que entrem em vigor, eu preciso da participação popular, para ratificar o que foi escrito na Constituição, ok? Então, isso aqui, de todas, apesar de nossa Constituição ser a promulgada, a banca, preferem que você saiba o conceito de cesarista ou bonapartista, que é o que costuma aparecer nas questões de prova. Agora, essas três aqui são importantes que você aprenda para não errar. Questões que relativamente são simples, porém, na hora eles podem trocar termos, por exemplo, aparecer cesarista ou bonapartista, você nem sabe o que é, não sabia antes, mas agora você sabe. A outra classificação é quanto à ideologia, ou seja, quanto aos valores presentes dentro da Constituição. Aqui nós vamos ter duas opções, tá bom? As ecléticas ou heterodoxas, que é algo eclético, algo que agrega vários valores ao mesmo tempo. Então, essas aqui são aquelas que procuram conciliar ideologias políticas opostas, por exemplo, capitalismo e socialismo. E há um convívio harmônico entre várias ideologias. É o caso da nossa Constituição de 88. Há quem diga que nossa Constituição ela tem um cunho socialista. Só que se nós formos analisar, né, existem também pontos que falam sobre capitalismo, livre concorrência e etc. E as ortodoxas, que são aquelas que adotam apenas uma ideologia política. E óbvio, né, como já citei, a nossa é a letra A aí, ó, eclética ou heterodoxa quanto à ideologia. E quanto ao conteúdo. Quanto ao conteúdo, nós vamos ter aqui as formais e as materiais. Já adianto que a nossa, né, é formal. O que são as formais? São aquelas constituições que, além de possuir matérias constitucionais, como, por exemplo, a organização de poder, estrutura do Estado, etc., também possui outros assuntos, como é o caso aqui, esse exemplo sempre citado, do artigo 242, que fala do Colégio Pedro II, que não é uma matéria constitucional, né? Porém, está inserida dentro da Constituição, e por isso a gente considera que é constitucional por esse motivo. Mas, falando assim de característica, ela não tem característica constitucional. Então, a nossa é formal, ok? Já a material é aquela em que o conjunto de todas as normas que têm conteúdo, substância tipicamente constitucional. Ou seja, tudo que está na Constituição é de natureza constitucional. Apenas aquilo é natureza constitucional. Então, ela vai tratar da estrutura do Estado, forma de governo e dos direitos fundamentais e mais nada. Só isso que está inserido dentro dela. Por isso que a gente chama de material. Bom, aqui eu trouxe uma questão que não é uma questão que caiu na prova da OAB, porém eu trouxe para vocês entenderem aquilo que eu falei, da predileção da banca, né, por algumas classificações. Ela fala assim, ó, que após um golpe de Estado, o líder do movimento armado vitorioso solicitou que uma comissão de apoiadores, sob sua orientação, elaborasse um projeto de constituição, o qual foi submetido a plebiscito popular, ou seja, o detentor do poder elaborou e a população
confirmou. A população participou da elaboração? Não. Se tivesse participado, nós falaríamos aí de popular, mas não participou. Quem elaborou foi o detentor do poder. A participação popular só foi posterior, para confirmar. Sendo ao final aprovado e publicado com força normativa. Essa Constituição dispôs que, então, primeiro, até o ponto aqui, até normativa, a gente tem a primeira classificação, que é quanto à origem. Ela foi popular, outorgada ou cesarista ou bonapartista. Como você já viu, ela foi cesarista ou bonapartista. Assim, a gente já pode eliminar aí a letra A e a letra B. Então, vamos para a segunda parte, que fala assim, ó. Essa Constituição dispôs que parte de suas normas exigiria a observância de um processo legislativo mais rigoroso para sua alteração, com quórum qualificado para a iniciativa e a aprovação, enquanto a outra parte poderia ser alterada conforme o processo legislativo de lei ordinária. Opa, a gente está falando da classificação quanto à estabilidade. Eu tenho uma parte mais rígida e outra parte mais flexível, ou seja, ela é classificada como semi-rígida ou semiflexível. Então, eu chego à conclusão que a minha resposta é a letra D de dado. Se essa questão aqui, por exemplo, depois do ponto, essa Constituição dispôs que a alteração se daria só de um modo, por exemplo, desse primeiro aqui, um rito mais rigoroso, eu falaria que ela seria quanto à estabilidade, classificada como rígida. Da mesma forma, se só tivesse a parte final, ou seja, ela só poderia ser modificada por meio de um processo parecido com o de lei ordinária, aí nesse caso ela seria só flexível. Mas quando tem uma parte de um jeito e uma parte de outro, ela é semi-rígida ou semiflexível. A outra questão que eu trouxe aqui também é uma questão que não caiu na prova da OAB, mas não se preocupe, as que caíram foram todas no mesmo sentido. Que diz assim, ó, um grupo que tomou o poder após um golpe de Estado constituiu uma comissão de notáveis para elaborar um projeto de Constituição, o qual foi submetido à apreciação popular, tendo a população liberdade para escolher entre as opções sim e não. Com a aprovação popular, a nova Constituição entrou em vigor, com a edição de decreto na Junta de Governo, ou seja, ela é uma Constituição cesarista ou bonapartista quanto à origem. A gente já viu aqui a explicação. E aí continua, para facilitar a atualização do texto constitucional, foi previsto que parte de suas normas poderia ser alterada com observância do processo legislativo regular, enquanto a alteração das normas restantes exigiria um processo legislativo qualificado, ou seja, eu estou falando aqui de uma classificação quanto à estabilidade semi-rígida ou semiflexível, uma parte de um jeito, outra parte de outra. E o parágrafo final, que fala: a Constituição, além disso, buscou encampar distintas concepções ideológicas, com a livre iniciativa e a função social da propriedade. Ou seja, quanto à ideologia, ela é eclética ou heterodoxa, que a gente também já explicou, que é quando eu vou aí, agregar várias concepções ideológicas diferentes na mesma Constituição. Chegamos agora ao nosso ponto 3, que é o ponto onde nós vamos falar sobre, a partir de agora, sobre o poder constituinte, originário e derivado. O primeiro poder aqui, o poder constituinte originário, é aquele poder que vai dar origem a uma nova Constituição. Ou seja, é o responsável pela elaboração da Constituição nova, que é a norma jurídica superior do nosso ordenamento jurídico e que vai dar validade para as outras normas, né, do ordenamento. O que é que a gente tem que saber dele? A gente tem que saber dele duas coisas importantes que podem ser exploradas em prova, apesar de eu achar que seja pouco provável. Primeira delas, para a Constituição Federal, o titular desse poder é o povo. Porém, para o abade Emanuel Sieyès, que foi o responsável, né, por trazer essa teoria, né, para o direito constitucional, o titular desse poder seria a nação. Eu quero que você saiba disso, só isso. Para a Constituição, o titular é o povo, e para o abade, né, o Sieyès, o Emanuel Sieyès, o titular seria a nação, porque pode aparecer na sua prova alguma alternativa tratando sobre isso, apesar de achar ser pouco provável. E o outro ponto é saber das características desse poder. Ele é um poder que é inicial, ele é ilimitado, ele é incondicionado, autônomo e permanente. Para sua prova,
sobre o poder constituinte originário, você precisa saber disso. Por quê? Porque as questões costumam explorar mais o poder derivado, decorrente e principalmente, né, o de reforma, que é onde nós vamos focar a nossa concentração e a nossa energia a partir de agora. No ponto 4 e no ponto 5, nós vamos falar dos poderes derivados. O derivado decorrente e o poder derivado de reforma. Sobre o decorrente, o que é que você tem que saber? Que ele é aquele poder que é conferido pelo poder originário para que os estados eles se organizem, para que os estados elaborem as suas próprias constituições estaduais. Isso aí tem previsão lá no artigo 25 caput da Constituição Federal e no artigo 11 do ADCT. Já o poder derivado reformador, o que é que ele vai fazer? É aquele poder que permite a alteração formal da Constituição. Ou seja, aquela alteração do texto constitucional, que nós vamos já trazer para vocês aqui de maneira mais específica e mais detalhada. Por quê? Porque é o ponto mais explorado nas questões da sua prova. Não tenho dúvidas nenhuma sobre isso. Agora num ponto, né, que da aula é o mais importante de todos, por isso eu peço atenção absoluta a partir de agora. Nós vamos falar sobre algumas observações importantes sobre o poder de reforma. Esse poder de reforma ele é materializado por meio da elaboração de emendas constitucionais. Por isso que aqui a gente vai trabalhar o artigo 60 da Constituição, que trata justamente sobre a emenda, sobre o processo de elaboração da emenda. Quais são as limitações expressas? Primeiro, nós temos as temporais, que no nosso ordenamento jurídico não existe, tá bom? O que seria ela? Seria uma cláusula proibindo a alteração da Constituição durante um certo período de tempo. Só que nós não tivemos aqui. O que nós temos aí lá no ADCT a questão da revisão constitucional, que a revisão seria feita após 5 anos. Ou seja, se a gente for pegar 93, 88, 93. Só que nesse período não ficou-se impedido de nós elaborarmos emendas. Tanto é que nós tivemos nesses 5 primeiros anos da Constituição 4 emendas para modificar ela. Então, ainda existe no ordenamento jurídico, no texto constitucional de 88, a previsão das temporais. Agora, vamos para os seguintes. Qual é a primeira delas? Eu trouxe as materiais porque vai trazer aqui para a gente as cláusulas pétreas. Cláusulas pétreas são aqueles conteúdos da Constituição que nós não podemos reduzir, que nós não podemos abolir da Constituição. Quais são elas? Eu tenho. E aqui é muito decorar, sabe? Porém, eu vou trazer aqui uma situação que pode pegar vocês na prova. Mas quais são as cláusulas pétreas? O artigo 60, parágrafo 4º diz que não será objeto de deliberação a proposta de emenda tendente a abolir. Eu posso trazer uma emenda para ampliar, para aumentar? Posso, mas tendente a abolir e reduzir não posso. A forma federativa de Estado, o voto direto, secreto, universal e periódico. E muita atenção aqui, porque aqui não fala de voto obrigatório. Se eu tiver uma emenda para tornar o voto facultativo, ela é possível? É sim, porque o voto obrigatório não é cláusula pétrea. E a separação de poderes e os direitos e garantias individuais. Outra atenção aqui nesse ponto. Por quê? Porque os direitos e garantias individuais não estão previstos somente no artigo 5º. Nós temos, por exemplo, o direito da nacionalidade, direitos políticos, que estão ali entre os artigos 12 e 17. Temos também como um exemplo aí de direito individual que está fora desse rol do artigo 5º, o princípio da anterioridade tributária. O próprio STF já reconheceu que o princípio da anterioridade tributária é direito individual. Portanto, se tiver uma questão dizendo que somente é direito individual aquilo que está no artigo 5º, está errado. E tem outros direitos individuais fora desse artigo 5º que estão protegidos pelo parágrafo 4º, inciso 4º. Outra limitação expressa que nós temos aqui são as limitações circunstanciais, ou seja, a Constituição ela não poderá ser emendada na vigência de intervenção federal, de estado de defesa ou de estado de sítio. Se vocês forem pegar aí recentemente, nós tivemos um lapso assim, um período sem elaboração de emendas por conta da intervenção federal no Rio de Janeiro, se não me engano, em 2018. Então, durou um período até longo de tempo que nós não tivemos emenda. Por quê? Porque é uma proibição circunstancial. Durante essas circunstâncias, há
Constituição não poderá ser emendada. Agora, é importante observar uma coisa. Quais são os atos do processo legislativo de elaboração da emenda que devem ficar paralisados? Discussão e votação da proposta devem ser suspensos. Agora, se for só para promulgar e publicar, eu não sujeito, né, a publicação e a promulgação a essa limitação circunstancial. Como assim, João? Se eu tiver uma proposta de emenda que foi discutida e votada, e agora só falta, por exemplo, daqui a 2 dias ser promulgada e publicada, mas amanhã é decretado uma intervenção federal, um estado de defesa, um estado de sítio, esses atos de promulgação e publicação, apesar de ocorrerem na vigência dessas situações, eles podem acontecer. O que eu não posso é discutir e votar essa proposta durante essas circunstâncias. E aí, seguindo para o nosso outro ponto, são as limitações expressas formais, subjetivas e objetivas. Subjetivas têm a ver com os sujeitos que podem propor a emenda, a proposta de emenda, que é o artigo 60, incisos 1 a 3, vai falar para a gente aí, que a Constituição poderá ser emendada mediante proposta de 1/3, no mínimo, dos membros da Câmara dos Deputados ou do Senado Federal, ou seja, o senador sozinho ou o deputado federal sozinho não pode, tem que ser 1/3 no mínimo de membros da Câmara ou de membros do Senado. Também pode ser proposta pelo presidente da República, e aqui só tem presidente, não tem vice-presidente, presidente da República e mais da metade das assembleias legislativas das unidades da federação, manifestando-se cada uma delas pela maioria relativa de seus membros. Ou seja, tem que ter mais da metade das assembleias legislativas, ou seja, nós temos que ter em torno de 14 assembleias para propor, e cada uma delas tem que votar pela maioria relativa aí para fazer essa proposta de emenda. Seguindo, os objetivos estão previstos ali nos parágrafos 2º, 3º e 5º, que são aquelas que vão tratar mais do procedimento. O parágrafo 2º diz que a proposta será discutida e votada em cada casa do Congresso Nacional em 2 turnos, considerando-se aprovada se obtiverem ambos 3/5 dos votos dos respectivos membros, tá bom? Então eu tenho aqui cada casa do Congresso Nacional votando, Senado e Câmara, Câmara e Senado, 2 turnos, e eu vou considerar aprovada se eu obtiver aí 3/5 dos votos dos respectivos membros em cada uma das casas. Parágrafo 3º vai dizer que a emenda à Constituição será promulgada pelas mesas da Câmara dos Deputados e do Senado Federal, com o respectivo número de ordem, e, prestem atenção, aqui eu quero dizer o quê? Que a promulgação vai ser feita pelas mesas da Câmara dos Deputados e do Senado Federal. Ou seja, o presidente promulga, o presidente publica? Não. O presidente promulga a lei, publica a lei. Mas aqui a emenda, quem promulga é a mesa da Câmara ou a mesa do Senado. No caso, a mesa da Câmara e do Senado são as responsáveis por isso. O presidente só participa do processo de elaboração da emenda se for para propor. Muito cuidado, porque isso também pode ser objeto de questão de prova. E quando ele fala com o respectivo número de ordem, é que vocês têm que perceber. A gente tem a emenda constitucional 99, 100, 101 e por aí vai. Então esse é o número dela, é o número de ordem dela. E o parágrafo 5º vai trazer aqui para a gente a figura da irrepetibilidade absoluta. O que é irrepetibilidade absoluta? Está dito que a matéria constante de proposta de emenda que foi rejeitada ou havida por prejudicada não pode ser objeto de nova proposta na mesma sessão legislativa. Sessão legislativa é o ano do legislativo, tá bom? Começa ali em 2 de fevereiro e vai até 21, uma coisa assim, 22 de dezembro. Eu não vou afirmar para vocês, mas é o ano do legislativo. E muito cuidado, que nas questões eles costumam colocar legislatura, e legislatura é o período de 4 anos, e não, é sessão legislativa, muito cuidado com isso. E o que eu quero dizer aqui é que não vai mais ser proposta nessa mesma sessão, tem que esperar a próxima. Por que é absoluta? Porque se nós formos pegar o artigo 67 da Constituição, nós vamos ter aqui a figura da irrepetibilidade relativa, que aí é diferente por quê? Porque na irrepetibilidade relativa, se uma lei
se um projeto de lei é rejeitado, né, ou prejudicado, eu posso, pela maioria absoluta, votar ele ainda, pelo voto da maioria absoluta, votar ele ainda dentro da mesma sessão legislativa. Maioria absoluta de quem? Ou da Câmara ou do Senado. Por isso que aqui, nesse caso das leis, é relativa. E aqui a gente não tem essa possibilidade. A gente necessariamente, obrigatoriamente, tem que esperar a próxima sessão legislativa para voltar a propor essa emenda. E nós temos, além disso, limitações implícitas. Quais seriam elas? Por exemplo, a titularidade do poder constituinte originário e do poder derivado de reforma, ou seja, o poder de reforma ele não pode estabelecer uma nova titularidade para o poder originário e nem pode estabelecer um novo titular para o exercício do poder derivado reformador. Como também nós temos como limitações implícitas a impossibilidade de supressão dos fundamentos do artigo 1º da Constituição, de demais direitos fundamentais, de sistema de governo, de forma de governo, não pode ser alterada. E também nós temos aqui a vedação à dupla revisão, que seria a possibilidade de modificar o artigo 60 para facilitar o processo de reforma. Então nós não podemos modificar o artigo 60. É uma limitação implícita também. Essa questão aqui fala o seguinte, que por entender que o voto é um direito e não um dever, 1/3 dos membros da Câmara dos Deputados articula proposição de emenda à Constituição de 88. Então, primeiro ponto, quando forem responder questões sobre emenda, sobre o procedimento de reforma, leiam atentamente para entender se tem algum vício dentro desse enunciado. Primeiro ele fala que 1/3 dos membros da Câmara dos Deputados articula a proposição da emenda. É possível? Sim. Eles são um dos legitimados aqui do artigo 60, inciso 1º. Inciso 1º e inciso 2º, nós vamos ter o presidente e no terceiro as assembleias legislativas. No sentido de tornar facultativo a todos os cidadãos o voto nas eleições a serem realizadas no país. Opa! Voto facultativo é cláusula pétrea? Não. Cláusula pétrea é o voto direto, secreto, universal e periódico. Voto obrigatório, facultativo, não é cláusula pétrea. Então, essa proposta poderia ser objeto aqui de emenda, sim. Sabendo que a proposta gerará grande polêmica, o grupo de parlamentares resolve consultar um advogado especialista na matéria. De acordo com o sistema constitucional brasileiro, assinale a opção que indica a orientação correta a ser dada pelo advogado. E aqui, a resposta correta era a letra B de bola, que fala que não há óbice para que venha a ser objeto de alteração por via de emenda constitucional, embora o voto obrigatório tenha estrutura constitucional. Mesmo o voto obrigatório tendo estrutura constitucional, ele não é cláusula pétrea. Então, a letra B era a resposta correta. Letra A diz que não é possível sua supressão por meio de emenda constitucional, porque o voto obrigatório é considerado cláusula pétrea. Vimos que não. Letra B. Para que a proposta de emenda constitucional seja analisada pelo Congresso Nacional, é necessária a manifestação de 1/3 de ambas as casas. Não, é 1/3 do Senado ou 1/3 da Câmara, como foi o caso aqui da questão. E letra D. A emenda, sendo aprovada pelo Congresso Nacional, somente será promulgada após a devida sanção presidencial. Vimos que o presidente não sanciona, não promulga e nem publica. O que ele pode fazer aqui no processo de elaboração da emenda é propor. É a única coisa que ele pode fazer nesse caso. E por último, mas não menos importante, o ponto 6 vai falar sobre a mutação constitucional. A mutação constitucional, ela é um mecanismo informal de alteração da Constituição. Por que é informal? Porque eu não tenho modificação do texto. Eu tenho modificação do sentido. O texto permanece íntegro. Por isso que é informal. É diferente da que eu acabei de falar, da alteração formal que se dá por meio de emenda, porque na emenda eu mudo o texto. Aqui não. Aqui as modificações na mutação constitucional são de ordem interpretativa. E é isso que você precisa para gabaritar alguma questão sobre o tema na sua prova. Você precisa saber que é a modificação informal da Constituição. O texto permanece íntegro, porém o sentido é modificado. Foi o que nós tivemos agora recentemente com a alteração do artigo 5º, inciso 16 da Constituição, sobre o direito de reunião. A Constituição diz que precisa de um prévio aviso, o STF diz que não precisa de prévio aviso formal.
Mudou o que estava escrito lá no texto? Não. Isso aí foi uma mutação constitucional. E aqui eu trouxe uma questão, né, para que nós possamos fechar o nosso conteúdo de hoje. Fala assim: José leu em artigo jornalístico veiculado em meio de comunicação de abrangência nacional que o STF poderia, em sede de ADI, reconhecer a ocorrência de mutação constitucional em matéria relacionada ao meio ambiente. Em razão disso, ele procurou obter maiores esclarecimentos sobre o tema. No entanto, a ausência de uma definição mais clara do que seria mutação constitucional o impediu de obter um melhor entendimento sobre o tema. Com o objetivo de superar essa dificuldade, procurou Jonas, advogado atuante na área pública, que lhe respondeu corretamente que a expressão mutação constitucional no âmbito do sistema jurídico constitucional brasileiro refere-se a um fenômeno relacionado à alteração de significado de norma constitucional, sem que haja qualquer mudança no texto da Constituição Federal. Questões sobre mutação só querem saber isso de você. Por isso, aprenda o que é e aplique na sua prova, que é o que a questão vai te pedir. É isso, então nós finalizamos o nosso conteúdo de hoje. Espero que vocês tenham entendido aquilo que eu quis passar, né? Reitero que nós focamos naquilo que é mais importante para que vocês entendam para a prova, né? Continuem mantendo um estudo equilibrado, um estudo focado e direcionado, seguindo as orientações que nós temos dado. No mais, né, peço mais uma vez, desculpas caso tenha ficado algum ruído aí, algum latido de cachorro aí no fundo, zoado de carro, enfim, né? Reitero que nós ainda não temos o melhor estúdio para gravar, mas garanto que a qualidade do conteúdo permanece a mesma e é isso que vai fazer você conseguir a aprovação aí no próximo exame da OAB. Então, um forte abraço e até amanhã.